Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Henrique. Nesta videoaula eu gostaria de explicar para vocês como calcular a variância e o desvio padrão quando se tem dados agrupados. Então vamos lá, pessoal. Verifique aqui que eu tenho um conjunto de dados, porém eles ainda não estão agrupados. Eu tenho que agrupar eles. Então vamos lá. XI é o tipo de dado que eu tenho no meu conjunto de dados. Ou seja, eu tenho dois. Tem dois. Então irei colocar 2 aqui. Tenho 3, irei colocar 3 aqui. Tenho 4, então irei colocar 4 aqui. Tenho 5, então irei colocar 5 aqui. Ou seja, o xi, pessoal, não se preocupa com a quantidade, o quanto se repete, a frequência, não se preocupa com isso. Só se eu tenho os determinado tipo de dado, né? Então, feito isso, já fechei essa coluna, irei começar aqui agora a frequência, pessoal. Agora sim, eu estou preocupado quanto o dado se repete aí no conjunto, certo? Então, 2 se repete duas vezes. Irei colocar aqui, então, 2, certo? Linha 2, coluna da frequência. 3 se repete uma vez. Irei colocar, então, uma. 4 se repete duas vezes. Irei colocar duas. 5 se repete uma vez, então, irei colocar um. E já fecho a coluna da frequência. Ou seja, a frequência, pessoal, é o quanto se repete, certo? Pessoal, feito isso, já vou invocar aqui para vocês a equação da variância, certo? Então, S ao quadrado, não se esqueceram, simboliza a variância. Nesse caso de dados agrupados, ele vai ser n menos 1. N é o número de termos, tá? Soma de x e menos média elevado ao quadrado multiplicado pela frequência. Então, pessoal, n é o número de termos. Eu irei explicar mais adiante. Xi é o termo. A e x amostral, ou seja, com esse traço aqui, é a média. E fi é a frequência. Pessoal, a gente já tem fi, tá? Olha, a gente tem fi aqui, certo? A gente já tem xi e a média, né, pessoal? E agora? Como que a gente faz para encontrar a média? Eu tenho um vídeo anterior que eu utilizo esse mesmo conjunto de dados e a média já está calculada. Eu ensino como calcular a média. Se você não sabe, vai lá, dá uma olhada no vídeo e depois volta para cá, beleza? Se vocês forem ver o vídeo anterior, a média amostral aqui é 3,33, tá certo? E o número de termos, n, né, pessoal? O número de termos, n, é a soma das frequências. Ou seja, irei aqui fazer essa soma. 2 mais 1, 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, 6. Ou seja, o n nosso vale 6. Ou seja, eu somei tudo a coluna frequência. Tá certo? Então, pessoal, agora nós temos que fazer aqui o cálculo. Ou seja, xi menos a média ao quadrado e multiplicar pela a frequência. A gente pode fazer isso usando a tabela, certo, pessoal? Visto que agora sim, né, pessoal, nossa tabela aqui, ela já está organizada de maneira da forma que se diz agrupada, né? Agora meus dados estão agrupados aqui, certo? Agrupados por quê? Porque eu coloquei a frequência correspondente aí de cada dado, tá certo? Então, dando continuidade, vamos aqui colocar xi. Então, ó, xi menos média amostral elevado ao quadrado. Só eu iria apagar essa parcela aqui da equação, tá? Mas tranquilo, a gente vai colocar ela de novo. Então, é multiplicado aqui, então, pela frequência, certo? Irei fechar essa coluna. Então, vamos calcular. Pessoal, vocês podem fazer, tipo, primeiro só isso aqui, depois abrir uma outra coluna aqui e multiplicar isso aqui pela frequência, tá? Eu já vou fazer tudo direto aqui, certo? Eu evito de ficar fazendo muita conta. Isso porque eu acho que quando você faz muita conta, a probabilidade de você errar aqui na calculadora aumenta, né? Então, eu tento reduzir aqui ao máximo. Não sei qual é a melhor tática para você,
mas no meu caso eu gosto de pensar assim, certo? Então vamos colocar lá xi menos a média, tá, ó, xi da primeira linha, deixa eu situar vocês aqui, ó. Primeira linha, certo? Irei colocar aqui, vamos lá, 2 menos 3,33. Primeira linha, pessoal, x valendo 2, a média, seguindo aqui, lembrando essa equação. Agora irei elevar ao quadrado, né? Tudo isso aqui é o quadrado, antes de colocar aqui um parênteses. Depois eu vou multiplicar por 2. 2 é o FI, que é a frequência, certo? Então, resolvendo essa pequena continha aqui, elevar ao quadrado, irei multiplicar por 2. Isso aqui vai dar, então, 3,54 arredondado, pessoal. Certo? Agora irei apagar e vamos fazer a segunda. Então, olha, temos nessa linha aqui, certo? Nós temos aqui 3. Então, vamos colocar aqui, ó, parênteses 3, menos, seguindo a equação. Opa, menos a média, que é 3,33. Seguindo a equação, elevar ao quadrado. Nunca se esqueça, pessoal, elevem ao quadrado, senão vai dar errado, tá? Esse quadrado é danado para esquecer. Fica aí esse parênteses. Então, multiplicado pela frequência Fi, que é 1, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 3 menos 3,33 elevado ao quadrado vezes 1, né? Que é o próprio arredondado aqui, pessoal, vai dar 0,11 arredondado. Prosseguindo aqui, pessoal, agora vai ser xi 4 menos a média elevado ao quadrado. Nunca se esqueça, pessoal, de elevar ao quadrado. Vezes a frequência, que é 2. Estamos fazendo essa linha aqui, pessoal. Então, fazendo esse cálculo aí, 4,33 elevado ao quadrado multiplicado por 2, vai dar 0,90, certo? Então, apagando essa continha, vamos para o último. Xi igual a 5 menos a média elevado ao quadrado, nunca se esqueça, multiplicado por 1. Nunca se esqueça, pessoal, sempre eleva ao quadrado. Eu insisto, porque se errar é bobeira, né? Errar por não levar ao quadrado. 2,79, certo? Feito isso, vamos apagar essa continha. E então, vamos invocar aqui a equação da variância. Então, S, lembrando, pessoal, vamos ver de novo essa equação. S ao quadrado significa a variância. O 1 sobre N menos 1, multiplicado aqui pela média de xi menos a média da frequência Fi elevado ao quadrado. Danado para esquecer, né? Se elevado ao quadrado. Então, feito isso, vamos fazer a substituição, pessoal. S ao quadrado vai ser igual aqui, então, a 1 sobre N. Lembrando, N é o número de termos, que é só somar as frequências, que no nosso caso é igual a 6. Então, vamos colocar aqui 6. A soma, que nós ainda não somamos, né? Apenas aqui tiramos esse valor. Agora nós temos que somar, né? Então, vamos somar aqui. É só pegar essa coluna e somar. Então, 3,54 mais 0,11 mais 0,9 mais 2,79. Então, isso aqui vai dar 7,34. O que eu fiz aqui, pessoal, é somar todos os termos e anotar aqui embaixo. Certo? E agora sim nós somamos todos esses termos aqui, tá? Agora sim somamos. Então, vamos lá colocar
multiplicado por 7,34. Então, isso significa que a variância, deixa eu colocar maior que a variância, vai ser igual a 7,34 dividido por 6. Isso aqui vai dar aí 1, desculpa pessoal, 1,22 aproximadamente, pessoal. Então essa é a variância, certo? Bem, para encontrar desvio padrão é o mesmo processo, pessoal. Para quem já sabe como encontrar desvio padrão sem ser nos dados agrupados, é bem simples e segue a mesma linha de raciocínio, tá? Como que se encontra? Usa-se a raiz quadrada nos dois lados, certo? Então você vai colocar a raiz quadrada aqui. No caso aqui, a variância se anula, então vai ficar S. Vou mudar de cor aqui para dar aquela diferenciada, ó, desvio padrão. Vai ser igual aí a 1,1 arredondado, certo? Então esse é o desvio padrão, certo? E aqui em cima nós temos em azul a variância. É bem simples, né, pessoal, o desvio padrão. Quando se encontra a variância, tudo fica mais fácil de encontrar, certo? Então, pessoal, é dessa forma que encontra a variância quando você tem aí dados agrupados, certo, pessoal? Lembrando, se você não sabe encontrar a média, vai lá no meu vídeo anterior para você saber. Se você não saber encontrar a média, pessoal, você não vai conseguir encontrar a variância, consequentemente, você não vai conseguir encontrar o desvio padrão, ou seja, numa prova aí você já matou a questão. Aliás, a questão te matou, tá? Praticamente você não vai ter como encontrar. Então, vai lá, assistam, dá uma revisada, que depois que acha a média, fica fácil de você encontrar a variância e desvio padrão. Certo, pessoal? Então o vídeo foi isso. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.